Dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Eu esqueci quem foi que disse essa frase. A vida, num geral, e você que está me ouvindo bem sabe sobre isso. A vida, num geral, ela é cercada de insatisfação. Nunca tá bom. Nunca tá bom. A gente sempre quer mais. Sempre quer mais e mais e mais. E correntes políticas, como por exemplo o comunismo, pode vir a dizer de que a gente quer mais por causa do sistema capitalista que nos impulsiona a querermos sempre mais e mais. Eu sou um pouco cético quanto a isso, porque eu imagino que isso seja da natureza humana. Eu não tenho nenhuma prova de que isso é da natureza humana, mas eu imagino que seja, porque mesmo quando eu não estava muito inserido no contexto capitalista, a minha vida ela sempre quis mais. Eu morava no interior e agora eu tô morando em São Paulo, na grande capital. E naquela época eu queria mais. Eu queria mais no sentido de que eu queria mudar de vida de alguma forma. Porque, bem, eu tenho muitos traumas, muitas neuroses na minha mente. Isso fez com que eu quisesse sair de casa para ver quem eu era fora daquele lugar e tá funcionando. Não posso dizer que não. Eu tô realmente me conhecendo melhor, sabendo quem sou eu, sem um porto seguro. Quem sou eu sem as amarras, sem minha mãe, sem meu padrasto, sem o meu irmão mais novo por perto. Quem sou eu sem o meu sobrinho. Hoje em dia eu tô sabendo melhor. E não é de todo ruim, sabe? Se conhecer melhor é uma coisa muito boa. Mas a insatisfação não foi embora. Pelo contrário. Pelo contrário, o oposto. Ela cresceu. Ela cresceu. Agora que eu tô mais inserido no capitalismo no geral, eu não tô fazendo uma crítica ao capitalismo, tá? Eu não quero saber de correntes políticas, de nada. Eu só tô falando, eu só estou contando a minha experiência pessoal. Agora que eu estou mais inserido na sociedade no geral, trabalhando e tendo que pagar contas e tendo que me preocupar com a minha sobrevivência, agora eu tô mais insatisfeito do que nunca. Agora eu quero mais dinheiro. Agora eu quero mais dinheiro, mas ao mesmo tempo que eu quero mais dinheiro, sempre que eu tô sozinho, como hoje, por exemplo, que é um domingo, que eu não tô trabalhando, eu tô em casa. Eu não sou uma pessoa que costuma sair muito, tá? Eu sou bem estranho nesse sentido, assim, socialmente estranho. Não costumo sair muito, quando saio eu não gosto. Não gosto de estar muito rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo eu gosto de estar rodeado de pessoas, porque somos seres sociais. Então, enfim, eu sou um macaco pelado como qualquer outro. Eu só sou um macaco pelado um pouco mais esquisito. E é só isso. Enfim. Agora eu sinto a insatisfação do não ter dinheiro. Antes eu sentia a insatisfação do estar naquele lugar que eu estava, do querer ser alguém diferente. Hoje eu sou alguém diferente, entre muitas aspas. Não, entre muitas aspas não, porque quando você entra no rio, entra no mesmo rio que você já entrou antes, o rio não é o mesmo, alguma coisa assim, eu esqueci. Tô parafraseando, mas você já deve ter ouvido isso em algum lugar. E é exatamente isso, eu não sou a mesma pessoa, mas no fim das contas eu sou. Não sou e sou ao mesmo tempo. É um paradoxo. Enfim, hoje que eu tô sozinho aqui em casa, num domingo de tarde, são 3 horas da tarde, não tá um dia muito ensolarado. Eu comecei a sentir a insatisfação de morar aqui, daí eu tava pensando em voltar pra casa da minha mãe no interior. Mas se eu voltasse pra lá, eu teria a insatisfação contrária, muito provavelmente, porque pensando no contexto de quando eu morava lá, eu ficava imaginando como seria morar sozinho, quais liberdades eu teria, quais relacionamentos eu teria, como seria a minha vida no geral. Eu imaginava como isso seria. E hoje que eu sei como é, eu quero voltar. Só que se eu voltar,
vai ser pior pra mim, eu sei, vai ser muito pior, porque foi o Einstein que falou isso. Depois que uma mente é expandida, ela não volta ao seu tamanho original. Ou seja, agora, se eu voltasse agora para casa da minha mãe, para todo o conforto que eu tinha e para toda a vida miserável que eu tinha, eu não vou ter só um parâmetro de comparação imaginativa. Eu não vou só imaginar como seria morar sozinho, eu vou saber como era. E daí eu vou começar a fazer as comparações, né? Porque, claro, tem o conforto de morar na casa da sua mãe, mas tem o desconforto de morar na casa da sua mãe, que é a falta de privacidade, que é a falta de liberdade, que é a falta de várias coisas, entendeu? Então, assim, eu estaria trocando um sofrimento pelo outro. Olha que coisa maravilhosa que é a situação humana, não é? Você tá sempre trocando um sofrimento pelo outro. Você vai sofrer de qualquer jeito, cara. Você vai sofrer. Você só tem que escolher como é que você quer. Como que você quer sofrer? Você quer sofrer de quê? Você quer sofrer de falta ou de fartura? Do que você quer sofrer? Fala pra mim. Você vai sofrer sempre, cara. Não tem o que fazer. Não tem pra onde correr. Essa é a miséria humana, cara. Eu tô conhecendo ela. Cada dia que passa eu conheço mais e mais a miséria humana, que é a minha própria miséria. Olha, veja só como eu sou um miserável, certo? E eu não falo isso de forma depreciativa do tipo, olha só, eu sou um coitado, não. É um reconhecimento da minha própria condição humana. Olha só como a nossa condição, a minha, a sua e a de todos os seres humanos que existem, é uma condição miserável. Porque se nós fôssemos animais que não têm o poder reflexivo, nós sofreríamos, mas não pensaríamos sobre isso. Ou seja, gravando isso daqui, falando isso que eu estou falando, eu estou sofrendo duas vezes. Porque eu poderia só sofrer, sentir o que eu estou sentindo e ficar calado e pensar, pois é, né? É foda. Mas não, eu estou aqui falando sobre isso. Então, eu estou sofrendo por sentir e estou sofrendo por falar que sinto. Apesar de que, de certo modo, é um alívio falar sobre isso. É bom falar sobre isso porque é muito difícil eu chegar numa pessoa, por mais que eu tenha intimidade com ela, tá? Chegar numa pessoa e conseguir desenrolar com essa oratória fantástica que, bem, eu não tô querendo me gabar não, tá? Mas a minha oratória é boa, um pouquinho, mas principalmente quando eu falo sozinho, assim, porque assim, eu perco o medo do julgamento ali, sabe? Ai, quando a gente tá conversando com alguém, sempre tem aquele juiz interno, e o meu juiz interno é especialmente cruel, que ele vai ficar ali medindo se eu tô tendo um bom desempenho na conversa, que também se conecta aí com o tema da, como é que é? Do fardo masculino, né, cara? O fardo masculino. Eu não sei, existe o fardo feminino, tá? Mas eu sou homem, então não é problema meu. Mas também existe aí o fardo masculino, que é você tá sempre ali desempenhando o papel Foi o Coruja que falou isso, é o papel do bobo da corte, sabe? Você tá ali fazendo malabarismo, quando você fala você tem que falar bem e tudo mais. Aqui eu consigo falar bem, apesar de dar umas gaguejadas, porque eu tô sozinho, cara, é eu comigo mesmo. E quando eu tô sozinho, o meu juiz interno ele não é mais tão cruel, apesar de ainda ser. Apesar de ainda me deixar um pouco tenso. Enfim, o tema é basicamente sobre sofrimento, cara. O sofrimento da vida humana. E não é nem um sofrimento atual, assim, sabe? Não é um sofrimento contemporâneo. O sofrimento ele não vem por conta da sociedade moderna que a gente vive. Ele vem pela própria condição miserável da humanidade, que é a insatisfação constante. E sempre que eu tô sozinho, essa insatisfação volta. E ela vem, e ela vai, e ela vem, e ela vai. E é agora que eu entendo melhor aquele ditado de que mente vazia é a oficina do diabo. Ou seja, mesmo o normizão médio, ele também tem esse sofrimento. Só que ele abafa. Ele abafa com bebida ou saindo por aí, ou sei lá, fazendo algo. E como eu sou um estranho, eu opto pelo sofrimento, porque eu estou optando pelo sofrimento, tá? No fim das contas, eu estou optando pelo sofrimento. Eu poderia só sair e ficar andando pela rua agora, exatamente agora, porque eu gosto de andar pela rua, sabe? Eu gosto de fazer o street view, ficar andando por aí, olhando a paisagem horrorosa de São Paulo. Eu gosto muito, acho bem maneiro. Então eu estou aqui dentro de casa, estou optando pelo sofrimento. Eu quero sofrer, eu gosto de sofrer, eu sou um masoquista.
Enfim, cara. É foda. É foda. Não tem pra onde correr, não tem o que fazer, sabe? Vai ser sempre isso. Sempre isso. Eu sei que se eu melhorei minha situação financeira, o sofrimento vai ser outro. O sofrimento agora é outro. Enfim, o sofrimento ele vai sempre existir. O Arthur Petri falou isso em algum podcast dele, de que a vida é sofrimento, é esse estar se debatendo constantemente. O nascimento é um sofrimento, é um tipo de sofrimento. A relação sexual é um tipo de sofrimento. Inclusive eu lembrei esses dias de um negócio que ele falou num podcast dele, de que ele imagina, claro, assim, ele falou em forma de piada, tá? Mas ele falou assim que imaginava que quando o primeiro homem ali, né, o primeiro descendente nosso lá de trás, assim, um bicho, um macaco da selva, sentiu tesão e não tinha uma mulher por perto, ele imagina que ele se ajoelhou e começou a chorar de pênis enrijecido. Foi isso que ele falou, em forma de piada, claro, mas isso realmente, eu acho que isso é muito real, tá, cara? Porque como eu comecei a ter mais socialização agora, eu comecei a ter mais... como é que chama, cara? Mais tesão, ter grande, sabe? Por mulheres, assim, no geral, assim, que daí eu olho pra mulheres e eu fico... eu fico me mordendo, querendo reproduzir, perpetuar a minha espécie, cara. E realmente é uma excitação tão grande que às vezes eu sinto vontade de chorar. Mas enfim. Até isso é sofrimento, não é? Até o prazer é sofrimento. É sempre isso, cara. Enfim. Foda-se.